Olá a todos e a todas. Vamos continuar na nossa série sobre pesquisa qualitativa e vamos falar hoje um pouco sobre a escola de Chicago. Por quê? Porque na parte quarta da nossa série de pesquisa qualitativa, a gente já deu as principais ideias e teorias que foram desenvolvidas durante o despontar da escola de Chicago. Então, esse vai ser o motivo deste vídeo quinto ser sobre este assunto. Bem, vamos ver os tópicos que vamos tratar hoje. Noções preliminares, né, sobre a escola de Chicago. Depois falaremos sobre o interacionismo simbólico. Depois falaremos sobre as contribuições da escola de Chicago para a pesquisa qualitativa. E por fim, nós falaremos da fenomenologia sociológica e da que a gente estudou, inclusive na parte 4, da etnometodologia. E algumas perspectivas sobre o futuro. Bem, pessoal, vamos lá. Noções preliminares. A escola de Chicago, assim denominada como escola de Chicago, porque a Universidade de Chicago surgiu em 1892, né? Mas esse termo, escola de Chicago, referindo-se inclusive à escola de sociologia de Chicago, surgiu em 1930, porque vieram diversos pesquisadores que formaram uma corrente de pensamento que influenciou muito na matéria que nós estamos estudando agora, que é a pesquisa qualitativa, né? Pelo menos as principais características. Bem, vamos falar sobre o interacionismo simbólico. Nós começamos a falar no vídeo anterior, na parte 4, eu falei algumas ideias, algumas teorias relacionadas à metodologia qualitativa, e uma delas foi o interacionismo simbólico. Falei muito brevemente, agora eu vou detalhar um pouco mais, para que vocês compreendam melhor a sua importância e como ela é aplicada na pesquisa qualitativa. Bem, ela se despontou no final do século XIX e George Mead ele ficou famoso em diversas obras, mas famoso por defender que a associação entre os indivíduos ocorre quando cada indivíduo percebe, nota a intenção dos atos dos outros indivíduos. Você vive numa sociedade e você nota a intenção dos atos de terceiros. Você consegue ter uma previsão daqueles atos, sendo que a sua resposta é construída a partir da intenção dos demais. Nesta busca incessante que nós temos, nessa convivência social de prever a intenção dos atos de terceiros e já dar uma resposta tentando coordenar estas intenções, tentando impedir determinados atos, etc., é que faz com que a nossa própria resposta, a nossa própria atuação social dependa da intenção dos demais, dos outros na sociedade. E como nós percebemos as intenções, nós na sociedade? Por meio de símbolos, por isso que chama interacionismo simbólico, que são interpretados pelos indivíduos. Determinados gestos, determinadas palavras, posturas, permitem que, por esses atos simbólicos, nós interpretemos os demais na sociedade e nós damos uma resposta com base nisto. Pense no seu cotidiano. Determinadas respostas você dá conforme a pergunta, conforme o tom de voz da questão daquele que faz a pergunta, né? O tom de voz utilizado por quem faz a pergunta para você, da vestimenta, dos gestos, tudo isso são símbolos que mostram se você deve tratar aquela pessoa com maior formalidade, por exemplo, ou com mais coloquialismo, com uma postura menos formal, ou seja, com a informalidade. Então, tudo isso nós vivemos na nossa sociedade interpretando símbolos e tentando nos ajustar a estes símbolos, dando respostas conforme aquilo que nós consideramos como intenções dos atos dos demais. E aí tem a construção do self, né?
em relação ao interacionismo simbólico. E o que seria esse self? Bem, o Mead, ele fala que ao George Mead, ao interagir com um outro indivíduo na sociedade, este outro é incorporado pelo indivíduo, passando a integrar o próprio o self, né, o próprio indivíduo. Por quê? Porque a forma como este indivíduo interage consigo é baseada, é desenvolvida, é estruturada com base na interação com o outro. Então, a forma como o indivíduo interage consigo, a forma como ele se compreende, como ele atua consigo, também sofre influência dos demais. Por quê? Porque ao interagir com o outro, você incorpora aquele outro. As suas respostas são moldadas nas intenções dos atos dos outros. Então a sociedade influencia a forma como você se interage consigo. E é isso que existe a construção desse self. E mesmo o pesquisador, a pesquisadora, na pesquisa qualitativa, não pode se esquecer disso. Esse self, a forma como você mesmo interage consigo, depende da sua interação com os demais, da sua vivência na sociedade. Então, os métodos do interacionismo simbólico, quais são as características, a finalidade, o objeto de estudo? Bem, as características, a característica, na realidade, principal dos métodos do interacionismo simbólico, que é uma ideia, uma teoria, bem, são métodos voltados a compreender o ponto de vista dos indivíduos analisados. Você quer compreender por quê? Porque este indivíduo é influenciado pela sua realidade social e a forma como interage consigo, o seu próprio ser também sofre influência desse ambiente social e a sua resposta neste ambiente social depende da intenção dos atos dos demais. E estes demais, com a sua resposta, também recebem a influência e assim existe uma troca mútua. Bem, finalidade. Qual que é a finalidade? É compreender as significações que são empregadas pelos indivíduos para construírem a sua realidade social. Né? Então, os métodos são voltados para compreender, para interpretar os indivíduos analisados. E qual é a finalidade? Compreender essas significações. Que esses símbolos, né, os significados destes símbolos, que são empregados pelos indivíduos para construírem a sua realidade social. Né? Então, em relação ao estudo, né, do interacionismo simbólico, é importante a gente falar que a melhor forma de pesquisa é aquela em que se consegue compreender o mundo por meio dos indivíduos estudados. Né? Você está estudando determinada comunidade, determinada cidade, como ocorreu na escola de Chicago, né, um dos principais objetos era a cidade, né, e os seus problemas sociais, e você busca compreender aquele mundo por meio do ponto de vista do indivíduo estudado. Então essa é a proposta, e é assim que são aplicados os métodos, né, do interacionismo simbólico. Bem, quais foram as contribuições que nós podemos apontar da escola de Chicago? Bem, ela se notabilizou por buscar resolver problemas sociais, desemprego, violência e marginalização, fome, miséria, enfim, todos esses problemas eram tornavam-se objetos, né, de estudo, pesquisa e a busca incessante pela escola para buscar resolver esses problemas sociais, conseguir identificar melhor o problema, melhores soluções. Bem, e essas contribuições, nós podemos verificar em termos da pesquisa qualitativa, que a escola de Chicago influenciou para que nós empreguemos, por exemplo, na pesquisa qualitativa, documentos pessoais. Por quê? Porque cartas, correspondências, enfim, documentos de cunho mais intimista permite que você compreenda melhor e consiga enxergar aquele indivíduo que você está analisando sob a sua ótica naquela realidade social.
né. Então, por isso que os documentos sociais passaram a ser fontes, né, a serem estudados, fontes de pesquisa, pela Escola de Chicago, incorporando-se isso à pesquisa qualitativa. Também o uso de várias outras fontes documentais, né, não apenas papéis, né, outros tipos de fontes, gravações, áudios, enfim, vídeos, também passaram a ser fontes importantes para essa pesquisa. A pesquisa de campo na cidade também é um dos marcos, um dos aspectos mais expressivos e característicos da Escola de Chicago, já que se busca resolver problemas sociais na cidade. Claro que a pesquisa de campo se torna extremamente importante para a realização da pesquisa qualitativa, pois se você quer compreender os problemas, as interações, os símbolos sob a ótica de um dado indivíduo inserido na sociedade, você precisa realizar a pesquisa de campo, você precisa compreender aquela realidade social. Bem, isso, além do interacionismo simbólico, nós também vimos, inclusive no vídeo na parte 4 do, do nosso vídeo sobre pesquisa qualitativa, algumas outras ideias, algumas outras correntes que nós intitulamos e começamos a falar muito brevemente no vídeo anterior sobre fenomenologia sociológica e análise fenomenológica, né? Como que é feita essa análise fenomenológica? E é claro, a ideia principal depois da fenomenologia sociológica é etnometodologia, que foram os pontos que nós estudamos no vídeo anterior, que é o interacionismo simbólico, fenomenologia e a etnometodologia, que não é um método, como eu adiantei no vídeo anterior. Bem, vamos estudar agora a fenomenologia sociológica e a análise fenomenológica. A fenomenologia sociológica é pautada na filosofia, no pensamento de Husserl, que busca o distanciamento, que busca-se, né, em que busca-se o distanciamento para com o objetivismo da ciência. O que quer dizer isso? A fenomenologia sociológica, ela parte do pressuposto que você não pode se distanciar do objeto analisado. Existe uma integração entre sujeito e objeto. Portanto, a análise fenomenológica ela deve descrever experiências e o ponto de vista do indivíduo, do sujeito que vive determinada situação concreta. Eu não posso analisar determinado objeto apartado da realidade, do ponto de vista daquele indivíduo, né? Porque senão a gente não consegue verificar o problema na sua integralidade, né? Então a fenomenologia, ela se distancia do que a gente viu inclusive no positivismo, né? Que você busca analisar o objeto com algo externo ao próprio sujeito. E a etnometodologia, né? O que é? Quais são os seus principais aspectos? Bem, como a gente falou, não é um método, mas ela utiliza métodos fenomenológicos e hermenêuticos para interpretação. A etnometodologia, ela busca o quê? Compreender o cotidiano, as práticas e as representações sociais. Ela parte do pressuposto, a etnometodologia, de que todo ator ou atora social reflete e interpreta. E esta interpretação acaba sendo resultado da incorporação da ação do outro, da intenção do outro na sociedade, como também da sua própria realidade e a sua participação naquela realidade. Então, na etnometodologia, assim como não é diferente na fenomenologia sociológica e, portanto, na análise fenomenológica, não se pode compreender apartado ou apartadas do sujeito. Logo, na etnometodologia, nós buscamos compreender o ponto de vista do indivíduo. É interessante que
as produções da Escola de Chicago, nós verificamos muitos livros em que se acompanhava determinado indivíduo que praticou um crime ou que estava sendo acusado pela prática de um crime e fazia a descrição da sua vivência, das suas experiências sociais, da sua ótica em relação à forma como estava sendo condenado, a forma como estava sendo processado, enfim, tudo isso foi muito importante, né, foram publicações muito importantes para compreender a realidade social sob a análise e sob o ponto de vista de um dado indivíduo, do sujeito que participa da sociedade. Bem, pessoal, então essas são as principais características que eu gostaria de falar da Escola de Chicago. É claro que existem várias correntes, vários autores com várias inspirações, mas esses são os pontos principais. Nós utilizamos como referência bibliográfica a obra Arte de Pesquisar, como fazer pesquisa qualitativa nas ciências sociais, da autora Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga. É um livro muito didático, excelente para ter noções básicas para fazer a pesquisa qualitativa e se aprofundar com os autores clássicos em relação ao assunto. E, bem, esperamos que nós tenhamos dado uma visão geral em relação à pesquisa qualitativa. No próximo vídeo nós continuaremos, mas falando especificamente sobre o estudo de caso. Bem, se vocês não assistiram, eu recomendo que assistam ao vídeo anterior, porque foi uma introdução para o que nós discutimos hoje. Na realidade, seria bom vocês assistirem e acompanharem a série, caso vocês queiram utilizar a pesquisa qualitativa. Bem, muito obrigada a todos e a todas que assistiram a este vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique no like, comente, compartilhe. Para a gente é muito importante saber a sua opinião. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, clique no sininho abaixo deste vídeo, porque você vai receber as notificações dos novos vídeos que nós estamos inserindo diariamente para te ajudar na trajetória acadêmica. Bem, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.